Estou aqui para apresentar mais uma sessão do Ecocine, nosso querido cineclube, que é uma ação promovida pelo Instituto Ecos. O Instituto Ecos é uma organização sem fins lucrativos voltado para a atuação em três pilares estruturais: educação, cidadania e cultura. E desde o início das atividades, a gente vem desenvolvendo um projeto institucional intitulado Ecocine, que constitui na produção de um evento dedicado à exibição de curtas-metragens voltados para a área ambiental, cultural e de políticas públicas no modelo de cineclube. Esse cineclube já realizou mais de 20 edições ao longo dos anos, se tornando um espaço público de acesso gratuito, onde, além da exibição das peças audiovisuais, também promove um espaço de debate com convidados especiais para constituir uma mesa sobre o tema de cada edição. Como eu disse antes, né, no começo, a sessão é gravada e para ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. Então, vamos colocar aqui no chat do Zoom um link com a autorização do uso de imagem e de som das pessoas que estão participando do debate. Gostaria de pedir que todos assinassem digitalmente. É rápido e bem prático. Tudo bem? Nesta edição, iremos exibir o curta-metragem Água do Sertão, do realizador Marcelo Justino, uma produção com depoimentos de moradores do sertão cearense que vivem sob a falta de água na maior parte dos anos. E para compor nossa mesa de debate, iremos contar com a presença de 4 convidados ilustres, né? Primeiro, o Marcelo Justino, que está aqui com a gente, né? Ele é o diretor e produtor do curta-metragem Água do Sertão. Ele é formado em Geografia pela Universidade Federal do Ceará e também em Design Gráfico pela Estácio FIC. Atualmente, ele trabalha com produção e colorização de ilustrações e histórias em quadrinhos. Dá um oi aí para o pessoal, Marcelo. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Seguindo aqui a apresentação do Leandro, boa noite a Mariane, a Quilmia, o professor Bartolomeu, a Janine e novamente aqui o Daniel. Para mim foi uma grata surpresa ter recebido aqui o convite dele para vir mostrar para vocês essa produção que já faz 8 anos, né, que ela foi produzida, que eu filmei. E desde o início ela tem sido uma surpresa fantástica para mim. Em vários momentos ela me trouxe muitas alegrias. Já participei de alguns festivais aqui aqui em Fortaleza, que é onde eu moro, e participei em tentei em outros festivais também, Brasil e Nordeste afora. E quando eu achei que já tinha caído no esquecimento, esse mês eu recebo o e-mail do Daniel fazendo o convite para participar aqui desse cine, né, do Instituto Ecos, o que foi outra grata surpresa, né, como eu comentei para ele. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, acho que vai ser massa, vai ser legal, e eu espero que vocês gostem também. Boa noite a todos e todas aí que estão com a gente. Certo. O nosso segundo convidado é o professor Bartolomeu Israel. Ele possui graduação em Geografia e mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente, ambos pela Universidade Federal da Paraíba. Ele tem doutorado em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-doutorado em Biogeografia pela Universidade de Sevilha, na Espanha. É professor nos cursos de graduação em Geografia, Biologia e Engenharia Ambiental e na pós-graduação em Geografia e no Programa Regional de Desenvolvimento e Meio Ambiente, na UFPB. O professor Bartolomeu está aí nos acompanhando, dá aí um oi para o pessoal. Boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar trazendo assim a público um pouco das discussões científicas, é sempre um momento interessante, tá? Então, assim, eu agradeço muito pelo convite e espero que seja uma noite interessante, como eu imagino que seja nesse nosso debate que vai acontecer daqui a pouco. Nós que agradecemos a sua presença, professor. A nossa próxima convidada é a Quilma Cristina.
Ela possui graduação em agronomia pela Universidade Federal da Paraíba, especialização em geografia e gestão ambiental pela Faculdade Integral de Patos, a FIP, e especialização em manejo sustentável do semiárido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela foi militante do movimento agroecológico e atualmente é coordenadora da Unidade Regional de Gestão do Projeto do Território do Curimataú, paraibano. Oi, Kilma, dá aí um oi pro pessoal. Kilma, o seu microfone está desligado. Boa noite a todos. Primeiramente, quero saudar todos os presentes e compartilhar também da minha alegria por estar participando de um momento tão agradável como esse, né? Que eu acredito que vai ser rico essa troca de saberes. Quero aproveitar também e agradecer o convite, né, ao Instituto Ecos e também parabenizar por essa iniciativa, que, no meu ponto de vista, é muito importante com temas que abordam, né? E que é muito relevante para serem sempre pautadas. Muito obrigado. Agora, a nossa quarta e última convidada é a Mariane Medeiros. Ela possui graduação em Engenharia Ambiental pela Faculdade Internacional da Paraíba, mestrado em Energias Renováveis pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente é coordenadora de projetos da ONG Milagre Sertão. E aí, Mariane, dá um oi aí para o pessoal. Oi, pessoal, boa noite. Agradeço ao convite que foi feito a nós da ONG Milagre Sertão. Eu estou aqui representando a ONG e também vai ser uma honra assistir esse documentário. Acho muito legal fazer essa exibição de documentários que são feitos por pessoas nossas, né? Pessoas daqui, e que exaltam essa vida que nós todos estamos aqui para debater, para mostrar para os outros o que é que a gente já viu, né? É um pouco do que a gente já viu. Então, estou aqui, gente. Boa noite e obrigada novamente. Certo. Só para explicar para vocês aí que estão nos acompanhando a dinâmica da nossa sessão, eu fiz essa primeira apresentação dos nossos debatedores. Logo em seguida, nós vamos exibir o filme Água do Sertão, do diretor Marcelo Justino. Logo depois da exibição, eu vou passar a fala para os nossos convidados. Cada um vai ter entre 5 a 7 minutos para ter uma fala inicial, falar sobre suas vivências, seus trabalhos e sobre a temática que é abordada no filme, né? E logo após a gente vai abrir para o debate ao público, que aí a gente vai estar, durante essas falas iniciais, a gente vai estar recebendo umas perguntas e a dinâmica também é que haja um papo entre vocês sobre a temática. Se vocês, os próprios convidados, tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta sobre o filme, Marcelo está aí para responder. E é isso. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, né, assim, antes de começar a exibição do filme, a presença de todos que estão aqui, os nossos convidados. Obrigado por estarem aqui disponibilizando um pouco do tempo de vocês para estar falando sobre esse assunto que é tão importante, né? Principalmente agora que o Nordeste está tão em pauta, né? Na mídia e nas rodas de conversa. É sempre bom a gente trazer essa reflexão sobre o nosso povo, né? Então, eu vou colocar aqui, compartilhar aqui a tela do filme e logo desejo a todos que tenham uma ótima sessão. Se tiver alguma dúvida ou tiver algum problema no som, na imagem, podem falar aqui no chat, tá bom? Então, pessoal, terminada a nossa sessão, os debatedores ainda estão por aí. Oh, coisa boa. É bom ver a carinha de vocês. Então, para começar o nosso debate, eu queria passar a palavra para o Marcelo Justino, né, que é o idealizador e produtor e diretor. Pelo que eu entendi, foi um filme de um homem só, né, Marcelo? Você produziu, dirigiu. Então, queria passar a fala primeiramente para você falar um pouco sobre sua experiência ao fazer esse filme.
qual eram as coisas que você queria abordar, falar um pouco sobre esses personagens aí, né? Que são tão fortes, né? Os depoimentos, alguns muito impactantes. E fala aí um pouco aí sobre essa sua experiência, se apresenta melhor, né? Que no início Tá. da sessão eu apresentei muito rapidamente e a palavra é sua. Fique à vontade. Pessoal, primeiramente, boa noite aqui a todos e todas, novamente quem chegou depois das 8. Eu sou o Marcelo Justino. Como o Daniel falou, eu produzi, filmei, editei, fiz tudo desse documentário que vocês acabaram de ver. E ele surgiu na época que eu estava fazendo faculdade de design e eu fui cursar uma disciplina de cinema. Acho que não é só cinema o nome, né? Mas é cinema e design, eu acho, algo assim. E foi só mais um catalisador para eu poder botar essa ideia em curso, porque documentário é uma coisa que sempre me fascinou, desde que eu comecei a assistir. Eu assistia naqueles canais culturais, né, na TV Cultura. Sempre que estava passando documentários assim, eu parava para assistir, porque você vê o real das pessoas, assim, né? Na maioria, em vários documentários, dá para se dizer. E aquilo sempre me deixou fascinado de você ver, contar a história histórias que a gente conhece já, mas pela experiência e pela vivência das pessoas que vivenciam isso, né? E esse documentário eu fui nessa ideia de tocar no assunto que ele nunca está fora de questão, nunca tá fora de holofote, assim, né? Que é a condição da seca, né? Que é a situação da seca, principalmente aqui no nosso sertão, no semiárido. E peguei essa ideia e, a partir daí, fui pensando em como que eu poderia contar, como que eu poderia ajudar as pessoas a contarem a história, né? Então, eu fiz um roteirozinho simples, um roteiro de 10 a 20 perguntas, porque não queria estender bastante, né? Então, a partir desse roteiro, escolhi as pessoas, os moradores e as moradoras lá daquelas localidades. Eu conhecia lá desde pequeno, grande parte daquela localidade, que eu viajava para lá com a minha família, tenho familiares lá, e acabou que eu fui descobrindo mais pessoas, né? Mais, além dos que eu conhecia, mais dos trabalhadores e as trabalhadoras de lá, os agricultores, e fui visitá-los e explicava que eu estava querendo falar um pouco da experiência deles e das dificuldades, das necessidades que eles passam, toda essa luta que eles anualmente têm, né? Quando a falta de água aperta mesmo. E eles me recebiam sempre com muita satisfação, né? Que outra coisa fantástica que é uma coisa muito bonita de você ver e presenciar, é o acolhimento que você recebe se você entra na casa dessas pessoas que tão carentes de ajuda, né? De serviços básicos, assim, mas quando você entra na casa deles, entra na casa delas e você recebe a maior atenção que eles podem dar, assim, apesar de tudo que
que falta para eles, eles querem acolher você da melhor forma possível. É algo muito bonito também que essa experiência desse documentário me trouxe também. Vivenciar isso, né? E então falei com alguns e selecionei, né, uma parte do pessoal. Então gravei com eles num período de 15 dias, 15 a 20 dias, e depois fui para produção, edição e pegar algum áudio, alguma trilha sonora que eu pudesse ver que encaixasse bem. E tentei pegar as falas que tentei não deixar escapar as falas que são realmente fortes, né, no depoimento de cada um. Eu tive até que diminuir, porque no primeiro momento ele teve 30 minutos, mas para 32 minutos. Só que na época o meu professor falou que seria necessário que fosse 20 minutos, né, por conta dos locais, dos festivais que a gente poderia tentar e tudo. Então, eu precisei diminuir para 20 minutos, mas ele teve 30 minutos, então havia mais falas que eram bem fortes também, que infelizmente não ficaram nesse tempo de 20 minutos. Mas ainda assim, esse tempo, né, ele mostra para a gente o quanto é difícil, né, quando a falta de água chega lá, e mostra também a necessidade como eles precisam ser ajudados, e na fala de cada um, a vivência de cada um tem dificuldade em um momento ou outro, né, desses que eles falaram que tem a chuva, que eles esperam com tanta esperança, se não tem chuva, ou se demora a vir, aí eles ficam na expectativa do carro-pipa, e o carro-pipa, se não é uma água muito boa, ou se não vem, tem alguns lugares, algumas localidades tem a encanação, que vem eles falam da Serra, e a Serra é o município de Aratuba, que é mais próximo lá. E se não é a encanação, aí tem uma ajuda que é do milho, que eles ficam na expectativa de receber também. E também, se não tem, não chega também a ajuda do milho, tem o seguro safra, que eles falam também. Além dos outros auxílios, do outro auxílio, quer dizer, que é o Bolsa Família, né, que é contado lá. Mas a gente vê também que cada um tem a sua visão disso. Muitos acham que é muito importante, e é importante, mas eles falam que outros falam que é muito pouco, são muito afiados em dizer isso, né, que é possível ter uma ajuda maior do que era levada para eles lá naquela época, né? No entanto, a ajuda que eles têm é essa, que é mínima. Então, e outra coisa forte também e bonita de se ver é que a gente percebe como eles amam, né? Eles querem ficar lá, eles só querem ajuda, eles só querem ter como plantar na terra deles, eles não querem nem auxílio, eles querem ter como plantar, querem ter como cultivar, e mesmo não tendo essa ajuda, mesmo não tendo esse apoio mais eficaz, mais eficiente, eles batem o pé e querem ficar lá naquela região, porque por N motivos, né? A dona Zezé falou que é tranquilo, já é acostumada, o seu Paulo Severino falou que está acostumado com o trabalho, com a enxada, e você vê em cada um, o seu Augusto fala que ele é natural de Fortaleza, né? Mas foi para a localidade lá que é próxima de Canindé, e que ele prefere Canindé
o seu Firmino fala que só pro cemitério que ele sai, né? E você vê na fala de cada um o amor que eles têm por onde moram, por onde nasceram e cresceram, né? E é muito bom perceber também que é um filme que é eles falando sobre a terra deles, né? Sobre o pertencimento deles àquele lugar. Exato. É muito bonito de se ver. Exato. Mas vamos guardar só um pouquinho. Não, eu já ia parar, eu estou falando demais. Disse que não falava não, muito, mas já estou atropelando. Não, Passar tudo a bem, fala. tá, foi Valeu, ótimo, gente. foi muito boa, foi muito boa. É só Valeu. segurar um pouquinho que a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para falar um pouquinho mais, mas nesse tranquilo. momento inicial, vamos respeitar a sequência das falas. Demais. Valeu pela fala, gente. Nada, eu que agradeço, foi ótimo, muito bom saber toda essa sua experiência com o filme, né? O cinema é muito transformador exatamente por causa disso, né? Demais. Valeu. Agora, pela ordem assim alfabética, eu queria chamar o professor Bartolomeu para dar aí sua fala inicial, falar um pouco sobre esse tema, o que ele achou do filme. Sim, e só um lembrete. A gente, aqui no chat, quem tiver alguma pergunta, pode mandar para a gente no chat, tá bom? Que a gente vai guardar e depois eu faço essa pergunta para o pessoal. Se vocês quiserem também, os participantes, após a fala dos convidados falarem também, pode falar aqui no chat que a gente abre o microfone de vocês, tá bom? Pode falar, professor. Tá certo. A palavra toda sua. Eu queria parabenizar o Marcelo, né, pelo documentário, como caririzeiro que sou, como uma pessoa de origem rural que também sou, como migrante que fui, né, eu me senti muito à vontade, né, em me ver representado nessas falas aí, né. Bom, eu anotei aqui algumas coisinhas, muito mais para o debate, né, efetivamente, do que para despertar o debate, né. Eu acredito que o Marcelo fez isso intencionalmente, né. A sequência que ele adotou no documentário é muito interessante, né. É uma sequência bem lógica na minha cabeça, né. As falas das pessoas, elas poderiam ser divididas em 5, 6 eixos, né, e todos eles se encaixam perfeitamente. E a cereja do bolo foi exatamente o final, né. Eu fiz aqui algumas anotações, né, e faço algumas provocações também ao debate, repito. Primeiro, o documentário ele mostra que existe uma coisa que a ciência já sabe, né, mas muitas vezes é desprezada, que é um saber tradicional muito forte, né, um empirismo, né, como a gente diz na ciência, um saber tradicional muito forte dessas pessoas da zona rural em relação, por exemplo, às características climáticas, quando vem a chuva, quando vem a seca, né? Isso é uma coisa que tem que ser cada vez mais valorizada, né? Há também relativo saber agronômico, né? Eles citam várias espécies que eles cultivam aí, muito embora você percebe, por exemplo, que todas as espécies citadas, elas não são espécies resilientes à seca, que é o que domina. Muito pelo contrário, todas elas são plantas super exigentes em água. Então aí você já começa a perceber parte do problema que acomete o semiárido, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e até também do ponto de vista político. Ou seja, você tem uma tradição, né, e tradição se muda, né? Você tem uma tradição que acaba fazendo com que o homem do campo ele fique cada vez mais dependente do que a região não tem muito, que é água, né? Saputi, por exemplo, ele cita saputi, ele cita milho, por exemplo, abacate, banana, mangueira, coqueiro. Parece que ele vive numa zona úmida, quando efetivamente ele vive numa zona seca. Então, tá entendendo, né? Há uma certa percepção, né, também da questão ambiental, né? Quando ele, por exemplo, faz uma relação, né? Aqui está o local, ele desmatou muito, ele fez a broca, que é o corte da vegetação nativa para poder transformar em roçado. Só que daqui a pouco ele não sabe explicar por que o açude está sem sangrar, né? Ele associa isso à falta de chuva, mas não é só a falta de chuva, é também o desmatamento que acarreta assoreamento, consequentemente a capacidade hídrica dos açudes diminui. Mas ele não tem como fazer essa associação, ele não consegue, né? O nível educacional dele não permite essa associação. Ele fala também o papel do governo, né, na realidade, né? E aí você percebe, por exemplo,
que mesmo os nossos governantes, os nossos gestores, que deveriam ter uma visão um pouco mais à frente sobre os problemas efetivamente e soluções, mas, pelo contrário, eles acabam incentivando a uma coisa que, na minha concepção, é errada, ao incentivo ao cultivo, por exemplo, do milho, né? Aí, às vezes, vem o milho dado, outras vezes não vem, né? Quer dizer, você continua a incentivar o cultivo de uma coisa, de um vegetal, que é exigente por natureza em água, que é um recurso naturalmente escasso nessa área, tá? Então, há séculos, né, a coisa permanece desse jeito e não muda, né? Porque não existe conhecimento local para haver essa mudança, e quem deveria fazer o papel de mudança efetivamente, enquanto conhecedor das coisas, efetivamente não faz. E não é por falta de conhecimento. O conhecimento é produzido na academia, né? Agora, quem leva a cabo tem que ser o gestor, né? Se o gestor não faz esse papel, a academia pode morrer de produzir conhecimento. Se esse conhecimento não tem como chegar a quem efetivamente precisa. E aí, obviamente, como ele não sabe o que fazer, ele volta para a política hídrica, né? Açudes de grande porte, né? Que é uma solução há muito tempo feita, só que os resultados são ínfimos, efetivamente, né? E isso não é uma questão de eu acho, é uma questão de fato, né? E ele termina exatamente com o quê? Apesar de tudo, ele tem um amor gigante pela terra, que é o que muitos chamam de topofilia, né? Que é o amor ao lugar que você nasceu. Ao mesmo tempo, o medo de você ir para determinados lugares, né? Aí no Ceará, por exemplo, ir para Fortaleza ou para São Paulo, sei lá, por conta do quê? Porque você vai chegar num lugar que, entre aspas, você não se sente pertencente àquilo, né? É um lugar, consequentemente, até meio violento para você, né? Violento porque, em princípio, não te pertence. Você está fora da tua segurança, efetivamente. E do que eles mais gostam desse lugar? Todos eles são unânimes, até o cidadão que veio lá de Fortaleza. É a paz. Né? É a paz, mas tem muito mais coisas, efetivamente. Mas uma das coisas que eles mais lembram é exatamente essa paz. Apesar de todo sufoco, né? Eles gostam, não querem, não gostariam de sair da terra. Tem para fechar essa minha fala, tem um pesquisador que escreveu há alguns anos atrás, o Durval Muniz, né, escreveu um livro chamado A Invenção do Nordeste e Outros Mitos, né? E ele fala que o Nordeste seria o espaço da saudade, né? E aí o que seria esse espaço da saudade? A saudade dos poderosos, né? Com saudade do tempo, né, em que tiveram muito lucro. Ele se refere principalmente ao cultivo do algodão, né? E hoje não tem mais. E a saudade dos menos abastados, né, que foram obrigados a sair da sua terra e para São Paulo, Rio, então eles têm saudade da sua terra. Então seria o espaço da saudade. Então, pelos depoimentos aí das pessoas, você vê que são pessoas que se recusam a sair da sua terra, se recusam a fazer dessa terra uma terra de saudade, mas, ao mesmo tempo, eles não têm conhecimento suficiente para poder tentar mudar a sua realidade. E aí você percebe como a falta de educação contextualizada, que possa efetivamente fazer diferença, ela seria fundamental para, de fato, né, aquilo que se fala tanto se modifique, que é toda essa fragilidade social, essa fragilidade econômica, né, que você vê pelo semiárido afora, não só essa região aí do Ceará, mas ela como exemplo de todo o semiárido, né? É isso, né? E fica aqui o incentivo, né, para a gente puxar algumas discussões em cima das nossas falas aí, tá? Muito obrigado, professor Bartolomeu. Muito boas essas suas provocações e eu acho que vai render um debate interessante quando passarmos esse primeiro momento, né? Deus quiser. Seguindo aí as falas, eu queria chamar a Kilma Cristina para dar essas primeiras palavras. Kilma, você está aí? Kilma? Alô? Acho que Kilma está tendo alguns probleminhas técnicos. Vamos fazer o seguinte.
A gente deixa aqui agora resolvendo essa situação e a gente passa a fala para a Mariane Medeiros. Tá bom? Mariane, Oi, agora é sua vez. tudo bem? Tudo ótimo. Oi, tudo bom? Parabéns aqui para Marcelo, né, pelo documentário. O professor Bartolomeu falou muito bem dessa sequência. Também senti essa sequência, por mais que fosse assim sutil, ainda deu para ver uma sequência do que você queria passar. Não sou super entendedora aqui de cinema ou qualquer coisa, mas enfim, deu para sentir bem esse processo. E até o entendimento para a pessoa, né? Que é o legal é isso, independente enfim, de quem você estiver passando aquilo, o legal do documentário é isso, você passar a informação para quem seja que esteja assistindo. Também fiz anotações, professor. Acho que a gente gosta de anotações, né, ao longo do documentário aí, algumas coisinhas para ir falando e pontuando. Primeira coisa que o Marcelo falou foi, e das minhas experiências dentro do Milagre Sertão, que é a ONG que eu trabalho, depois, não sei, Daniel, acho que depois de agora é que eu falo um pouco sobre ela, né? Eu vou falar primeiro do documentário. Então, primeira coisa que eu noto também é a alegria que esse povo tem de nos receber, das várias ações que eu já participei, do tanto que a gente vai, tem essa alegria, essa constante vontade de receber pessoas, porque não tem isso, né? Eles se sentem totalmente esquecidos, e é a palavra que, inclusive, foi falada no documentário, e é uma palavra que eu já ouvi muito, de várias pessoas de comunidades. Eu me sinto esquecido, ninguém sabe que eu existo aqui, eu estou no fim do mundo. São essas as palavras escutadas, e isso dói muito na gente, né? Em quem escuta, em quem está lá. E eles vivem, outra palavrinha que eu coloquei aqui, que foi indiretamente colocado, que é uma instabilidade, né? Uma instabilidade social, ambiental e econômica constante. Essa instabilidade gerada naquele meio causa uma certa angústia para a gente que de fora vive num processo, né? Em processos, sistemas que são bem definidos. Então, quando a gente chega nesse meio que está instável e de coisas básicas, como principalmente que foi citado bastante a água, né? Então, a gente fica numa instabilidade de saber se vai ter água para beber, né? Em certos locais. Então, é uma coisa que leva a gente a pensar o porquê e o como, né, a gente pode fazer algo sobre aquilo. E essa estabilidade também teve a palavra, outra coisa lá que falou, que é a espera de um carro-pipa, que é o que o professor Bartolomeu falou, que é a espera da comunidade em algo vindo proveniente do governo, né? Em algo vindo de lá. Então, não só o carro-pipa, mas também a parte de apoio financeiro, que tem os programas, né, de Bolsa Família e etc. Então, isso tem demais. E também vemos muito isso nas nossas ações como ONG, e deu para ver isso muito no documentário. Essa ajuda, muitas vezes vimos, eu vejo aqui na Paraíba alguns, acho que até pode ser falado depois aqui, né, pela Quilma ou quem for, que tem alguns programas que são aplicados, mas eu sinto falta, pela minha experiência dentro disso, do acompanhamento daqueles que são aplicados. Então, eu acho que, já gerando aí algum debate depois, daqueles programas que conseguem chegar, pelo menos ser aplicado, digamos aí, do milho que ele falou tanto, que como o professor Bartolomeu falou demais, isso é uma coisa que a gente vê muito, entrando nesse parênteses aí ficam fixos com certos tipos de culturas, né, que são acostumados a ser colocado lá, com certos tipos de espécies que são acostumados o seu pai vivia colocando, seu avô plantava aquilo, e não tem o aporte, né, de técnico, talvez o conhecimento, como o professor Bartolomeu falou, de chegar a entender que certas outras culturas, outras espécies vão se dar melhor lá, vão vingar, né, como é falado, melhor. E outras técnicas também de agroecologia, de etc., vão trazer um benefício maior para essa região, e que tem sim como você viver bem, assim, dentro do possível no semiárido, né? Tem como você produzir, sim. Claro que trazendo
não diminuindo todos os outros limitantes aí que a gente tem dentro do social, né, da sociedade, de entender, de conscientização que tem que ser feita e etc. Então, falei aqui do... E queria citar muito o agente de saúde que você colocou, Marcelo. Nas nossas ações, a primeira pessoa que a gente procura é o agente de saúde daquela comunidade, porque é ele que sabe de tudo. E realmente deu para perceber que era ele que tinha o conhecimento maior ali daquela comunidade. E ele é visto meio que como um líder também daquele local, né? E isso a gente vê assim repetidamente em várias comunidades que a gente já trabalhou. E esses agentes de saúde, ele tanto pega informações que vêm do município próximo, né, da comunidade rural. No meu caso, eu estou falando de comunidades rurais afastadas de áreas urbanas. Então, pegam informações desses municípios, trazem essas informações para eles, então eles trazem um pouco mais de conhecimento. Até pela fala dele, desculpa, Marcelo, eu não lembro o nome dele, mas até pela fala dele a gente consegue ver que ele tem um conhecimento maior no que ele está passando, no que ele está dizendo, né? Ele tem um embasamento. E aquele agente de saúde, por ele também conseguir conhecimento de todas as famílias que estão lá, essas famílias passam para ele dados, informações, que ele também consegue entender o que é que ele pode fazer para melhorar ali. Então, eu digo, agentes de saúde são, assim, essenciais nesses locais, assim, para todos os campos. Não é só para a área de saúde, eles são essenciais para todos os campos mesmo. Aí agora, eu não sei se eu poderia já falar, Daniel, um pouco do trabalho da ONG, posso falar? Pode, fica à vontade. Pronto. Acho que até entra um pouco, né, no assunto aqui das experiências que a gente teve. Eu vou entrar aqui no assunto da ONG, e a ONG ela é aqui na Paraíba. O documentário foi lá do Marcelo, lá no Ceará, mas estamos no mesmo bioma, né? Quando a gente fala do sertão da Paraíba, Caatinga e etc., quando a gente vai mais para dentro, e enfim, aí entra no sertão e temos toda essa mesorregião, né, que a gente tem aqui da Paraíba, o sertão paraibano, que tem as mesmas características. E quando a gente entra nisso, o que a ONG foi criada, né? Eu sou coordenadora de projetos hoje em dia, de alguns projetos da ONG, e a ONG foi criada com esse intuito de trazer um certo conhecimento e trazer um certo aporte até rápido, tem de curto, de início foi de curto prazo, porque eram cestas básicas, roupa, atendimento odontológico, médico, etc., e ao longo que a ONG foi crescendo, nós fomos vendo que a gente precisava trazer esse conhecimento, que é exatamente o que o professor Bartolomeu falou, de levar conhecimento para essas comunidades, para que elas pudessem, sim, se conscientizar e entender que elas conseguem viver daquilo que elas têm, que é a terra delas, e com essa terra elas podem ser essa terra pode ser frutífera, que muitas vezes a gente chegava lá e era essa cara de desenganado, de triste, e não está dando, hoje não tá chovendo, e aí de explicar o porquê que não está chovendo, o porquê que não se deve fazer, por exemplo, certos tipos de retirada de vegetação, né? Porque a gente fala da supressão vegetal em certas áreas, que aí vai causar um assoreamento ou vai causar algum tipo de outra coisa, enfim, até de desertificação ambiental eu já cheguei a falar em alguns tipos de locais, mas óbvio que dentro de um conceito que entre do que é a vivência lá e do que é a convivência dessas pessoas. E o professor Bartolomeu falou também isso, Marcelo falou também muito bem, que as pessoas, elas são as principais fontes de informação para a gente. A academia, no caso aqui eu também como professora, a gente chega lá e hoje em dia a ONG leva cursos, né, cursos de agroecologia, de técnicas de como sobreviver no semiárido, de técnicas de plantio mais sustentáveis, né, que é essa a ideia da ONG hoje em dia. E aí a gente chega lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conversar com as pessoas e levantar informações, porque eles sabem zilhões de vezes mais do que a gente. Então, a terra deles é onde eles vivem, a experiência deles, então eles que têm que trazer essa informação para a gente tentar agregar. É isso que a gente faz, a gente tenta agregar um pouco que a gente sabe
com aquilo que tem lá. E a ONG em si, Milagre Sertão, o que a gente faz são 2 ações anuais. A gente escolhe essas comunidades rurais dentro do estado da Paraíba, que sofrem, né, com a seca, principalmente, com processos enfim, de falta de água e processos dentro do semiárido que a gente já conhece, sociais, ambientais e etc. E aí, escolhido esses locais, o que é que a gente faz? A gente vai para o local, faz uma triagem, tanto para o pós, que vai acontecer no dia da ação, que é o atendimento médico, odontológico, entrega de cesta básica, e também, para, no meu caso, que é o que eu faço também, né, lá no dia da ação, que é levar algum tipo de conhecimento. Então, eu levo um conhecimento acerca de como trazer técnicas mais sustentáveis, agroecológicas, para o plantio naquele local, dentro do meu conhecimento. E como parceiro, dentro da ONG a gente tem também um engenheiro agrônomo que ajuda nisso, porque dentro da minha área ambiental eu posso trazer técnicas mais sustentáveis para um processo, mas ele vai trazer a parte do que plantar, do que é melhor para aquele solo, do que como é aquele solo e etc. Então, a gente tem essa preocupação. Vou tentar ir mais rápido aqui, tá, Daniel? A gente tem essa preocupação de levar isso. E já, inclusive, fizemos, por a gente ver essa fragilidade nesse assunto, de que só um dia não tinha como a gente levar esse conhecimento, por mais que se fosse um curso do dia inteiro, que a gente tentasse mostrar e mostra na prática, tenta muito fazer isso, a gente já voltamos em 3 comunidades que nós somos e a gente tentou fazer isso outras vezes também, para a gente levar e ver, acompanhar o que é que eles estão fazendo. Fora que nessa parte de levar o conhecimento, a gente também leva o conhecimento social, né? Tem outras pessoas, voluntários que participam da ONG, que levam, por exemplo, a como fazer crochê para as mulheres, né? Que muitas vezes elas ficam em casa, e o marido, por exemplo, vai a maioria, né? Algumas elas vão na enxada mesmo e vão para lá fazer também, mas algumas ficam em casa e é o marido que vai fazer a colheita, e aí elas ganham uma renda fazendo crochê ou fazendo algum outro tipo de artesanato, fazendo pano de prata ou o que for. Então a gente tenta levar isso também para gerar renda, outro tipo de renda para aquela família. E de foco principal, que é só para fechar aqui, é deixar aquelas famílias naquele lugar, que é o que elas mais pedem, e que é o que o Marcelo colocou lá no vídeo, que tanto falaram. Porque a gente não quer que aconteça esse êxodo rural, né? Não quer que aconteça essa ida do pessoal para a capital ou para algum outro local, porque não tem perspectiva de vida, não tem perspectiva, não está enxergando, né? Não é que não tenha. Não está enxergando, não tem esse conhecimento. Então, o que mais a gente tenta fazer de levar algum pouquinho, que é um pouquinho, né, que a gente faz de ajuda, é que essas pessoas consigam enxergar que elas podem sim viver lá e podem trabalhar no local que estão e podem trazer esse tipo de, enfim, prosperar, né? até dignidade, né, na vida, de você ter um bem-estar. Essa é a palavra que eu queria. Você tem bem-estar na vida, de onde você está e de onde você ama estar. Então, não ser retirado, arrancado de lá, porque você não tem alguma perspectiva. Nossa, incrível o trabalho da ONG. Mas vamos lá, falando demais. Não, tudo bem, muito incrível o trabalho da ONG, de verdade. Então, Kilma, eu acho que está tendo alguns probleminhas, ela já tinha avisado para a gente um pouco antes da sessão, que ela está do interior aqui, está com um pouco de dificuldade na questão do acesso à internet. Eu vou tentar aqui ver se ela consegue, pelo menos, abrir o microfone dela, que ela está tendo dificuldade na conexão de exibir a imagem da câmera, mas se ela conseguir aí abrir o microfone para falar alguma coisa, falar um pouco sobre a experiência dela. Kilma, você está aí? Então, gente, está dando para ouvir agora? Está sim. Pronto. Então, Que boa coisa noite. boa que Quero deu pedir certo. desculpas, mas eu sempre enfrento esses problemas, inclusive quando eu estou em reunião de trabalho, tanto com a câmera quanto às vezes com o microfone. Isso implica na internet aqui do município de Cuité, interior, localizado no Curimataú. Então, mas consegui ouvir em partes alguns palestrantes,
da mesa. E com relação ao documentário, né, eu consegui assistir praticamente todo. E é impressionante como uma gravação feita há um pouco mais de 7 anos atrás retrata ainda tão bem nossa realidade atualmente aqui no semiárido, né? Marcelo está de parabéns, né? E foi muito bem colocado a abordagem que demonstra claramente os desafios enfrentados pelas populações situadas no semiárido, principalmente pelos agricultores e agricultoras familiares, que têm a capacidade de estar se reinventando a cada dia, lidando com a escassez hídrica, buscando estratégia para não paralisar suas atividades produtivas, que são fonte, né, de sustento para suas famílias. De acordo com o que foi visto, né, que eu observei, o que tem me chamado muita atenção e tem me incomodado um pouco é realmente ter o sentimento de que, infelizmente, as políticas públicas de convivência para o semiárido não ainda serem mínimas, ou seja, não contemplar completamente todas as localidades presentes nessa região. E as poucas que têm sido implementadas têm também prazos reduzidos e execução desafiando ainda mais, né, o alcance dos objetivos do projeto, o alcance dos indicadores que essas políticas públicas se propõem. Né? E falando disso, eu estou levando como referência muito o Procasa, né, que é um projeto que eu faço parte. Eu não sei, Daniel, se eu posso falar, se todo mundo conhece o Procase, ou se precisa que eu dê uma explanada ao que é o projeto. Pode explanar. Tem pessoas que talvez não conheçam, né? É sempre bom falar um pouco. Pode ficar à vontade. Então, ok. Então, o Procasa é o projeto de desenvolvimento sustentável do Cariri, Seridó e Curimataú, paraibano, né? E é fruto de uma parceria entre o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e o governo do estado da Paraíba, que tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento sustentável, reduzindo os índices de pobreza rural, fortalecendo também as ações de prevenção e mitigação à desertificação do semiárido da Paraíba. O projeto ele atua especificamente em 5 territórios, entre eles está o Cariri Ocidental, Cariri Oriental, Curimataú, Seridó e o Médio Sertão, né? E esse projeto ele traz apoio para investimentos produtivos, né? A partir de suporte hídrico, interferências também na questão ambiental, porque aí não tinha como honrar o nome, se não tivesse, não tinha como honrar o nome de Projeto de Desenvolvimento Sustentável, né? Que é um componente que vem contribuindo muito e nos ensinando muito a lidar com a realidade produtiva em conjunto com os agricultores familiares presentes que estão sendo atendidos pelo projeto, né? E, além disso, o projeto também tem disponibilizado assessoria técnicas, levando também em consideração a visibilidade do trabalho dos públicos prioritários, como jovens, mulheres e comunidades quilombolas. Então, me chama a atenção hoje, né? Eu acho que o momento é muito oportuno, porque o projeto ele está se caminhando para a sua fase final, e eu acho que é muito importante colocar que atualmente, né, a gente consegue perceber alguns resultados significativos. Porém, sabemos ainda que o projeto não alcançou todas as localidades como gostaríamos, né? No caso, hoje estamos em 56 municípios e atingimos um pouco mais de 24.300 famílias beneficiárias pelo projeto. Porém, não deixamos de pensar naquela que ainda não foram oportunizadas e sofrem com essa realidade
demonstrada aí no documentário, né? E algumas até mais agravantes. Lembro muito bem que, numa visita ao Alto Sertão, que é onde o projeto não faz parte, era uma comunidade rural, me tocou muito comentário de um agricultor que dizia: minha filha, eu só queria um pouquinho d'água para plantar o meu feijãozinho. Eu vim emocionada e imaginando que nós, né, como representantes de uma política pública, pode fazer para uma situação, para contribuir numa situação e reverter, né, esse quadro. Infelizmente, é muito difícil e isso tem me incomodado um pouco. Né? Aqui no Curimataú, por exemplo, que é onde eu faço parte, a unidade de gestão do projeto do Curimataú, através do Procasa, fica localizado no município de onde o nosso escritório, a nossa sede é no município de Cuité. A gente tem trabalhado com agricultores familiares de 12 municípios. E é impressionante como sempre estamos lidando com desafios, em todos os sentidos. Né? Então, é muito claro, né, que a gente tenha em mente que um projeto ele não é suficiente por si só. Precisa de iniciativas muito mais além para lidar com todos os desafios que têm sido postos. Né? Então, eu acredito que esses resultados, os resultados mais assertivos do projeto que a gente está tendo a felicidade de identificar, também tem muito a ver com as parcerias que foram formadas e o processo coletivo das comunidades com a força de vontade, para que a implementação, para que a mudança de cultura, quanto mais abertos eles estão para isso, mais resultado a gente consegue identificar. Então, é isso. Muito obrigado, Kimo, pelas palavras. Agora falta 40 minutos, né? Nossa sessão vai até às 10 horas e a gente vai ter agora esses 40 minutos para debater um pouco sobre essas questões que foram faladas, se o público tiver alguma pergunta. Mas, primeiramente, para abrir esse debate, eu queria chamar aqui o Marcelo Henrique, né? Que ele, inclusive, já conversou aí, Bartolomeu já puxou a orelha dele, né? Ele faz parte do nosso Instituto Ecos, ele é integrante, né? Ele é engenheiro ambiental formado pela UFPB, mestre em desenvolvimento e meio ambiente pelo Programa Regional de Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFPB, né? Inclusive, ele brincou um pouco assim que vai ser mestre, né, se o professor Bartolomeu permitir. E ele é doutorando em recursos hídricos pela Monash University, na Austrália. Não é isso, Marcelo? Puxa aí para a gente esse debate. Bom, gente, boa noite. Boa noite. Muito bom aí. Eu gostaria primeiramente de parabenizar o Marcelo pelo documentário. Ficou muito massa essa visão, muito pessoal das pessoas que são pertencentes ao lugar, né? Falando e tal. E, enfim, para a gente começar, vou ser bem sucinto, para a gente começar o debate, acho que é interessante a gente pensar um pouco. O professor Bartolomeu fez algumas provocações, mas a gente tem que parar para pensar que eu, como agora um membro da academia, aí começando minha carreira como pesquisador, né? Vamos ver se um dia dá em alguma coisa. Mas a gente tem que pensar que aproximadamente 40% da superfície da Terra é coberta por zonas que podem ser caracterizadas áridas ou semiáridas, né? E elas suportam mais de 30% da população mundial. Mas apenas uma pequena porção dos estudos que saem hoje são direcionados a esse tipo de área, né? Então a gente tem um gap, uma área de conhecimento. Tem muita coisa de conhecimento que a gente não sabe, que tem muita coisa a se aprender, né? A gente, tipo, uma coisa simples que quem é da região e quem mora nesses lugares, as populações mais tradicionais, elas têm um conhecimento disso há muito tempo, mas é algo que a academia está pesquisando agora e que é algo que é como se fosse alguma coisa nova. Mas é que a dinâmica desses ecossistemas funciona como pulsos, né? Que a gente tem
periodicamente a gente tem uma entrada de água, seja por precipitação, seja pela vazão dos rios que estão recebendo a precipitação que vem de outro lugar, que vão alimentar esse ecossistema durante um período, e aí depois a gente vai começar uma queda, que é quando a gente tem essa ausência de água, e aí a gente entra no conceito de seca, né, que a gente pode dividir a seca em 4 tipos, que seria a climatológica, que é a falta da precipitação, a hidrológica, que é quando os corpos hídricos elas começam a perder o montante de água, né, quando a gente começa a secar os açudes, secar os rios. A gente tem a seca edáfica, que é quando a vegetação começa a sofrer da falta de água, e a gente tem o último, que é o que atinge, que a gente viu diretamente no documentário, que é a seca social, que é quando começa a atingir as pessoas. Então, a gente meio que tem uma visão geral de como funciona isso. A gente tem uma população e pessoas que eles têm um conhecimento muito rico sobre o que acontece, porque elas estão muito tempo vivendo lá, mas só que eles não são ouvidos diretamente pela maior parte dos pesquisadores. E a galera, as pessoas acabam reinventando um pouco a roda, porque a gente estuda esses processos e a gente muitas vezes não recorre a quem está lá, que tem lá vivenciando e sentindo esses processos. Então a gente tem uma necessidade muito grande de mais estudos nessa área e para poder gerar políticas públicas melhores, né? E quem sabe aí uma novas perspectivas para essas pessoas, né? Um novo panorama, digamos assim, novas oportunidades para eles, mudar de uma abordagem de luta contra a seca, de luta contra a natureza, luta contra o ambiente, para uma de você se adaptar, né? Porque a gente tem que, apesar de hoje a gente estar vivendo um período onde os seres humanos eles são a maior força que dobra a natureza, né? A gente está no Holoceno, é a humanidade, a sociedade que controla, basicamente, tem o poder de modificar e controlar as dinâmicas naturais, mas mesmo assim a natureza ainda é muito forte e a gente não tem como. É mais fácil caminhar com ela do que ir contra ela, né? Até porque se a gente indo contra ela, quem vai se lascar no fim somos nós. Então, obrigado, Daniel, por ter me chamado aí para iniciar o debate. E, enfim, vamos lá. Nós que agradecemos a sua participação. E algum dos debatedores querem falar um pouco sobre isso? Professor Bartolomeu, Mariane. Posso falar aqui? Professor? Posso, Marcelo? Posso começar, né? Acho que até começando aí dessas questões que o outro Marcelo falou, né? O Marcelo Henrique e Marcelo do documentário. Vou chamar assim para poder distinguir. Que o Marcelo Henrique falou que é importante essa questão da gente entender do quanto que é importante a academia trazer esse tipo de informação, porque o próprio poder público ele utiliza dessas informações para poder gerar programas e esse conhecimento para poder gerar projetos, né, a partir disso. E falando nisso, entrando nesse viés, a minha dissertação de mestrado, um capítulo dela foi voltado especificamente para a caatinga paraibana, né? E aí de levantamento de dados a partir da biomassa que era gerada na caatinga, mas aí foram levantados dados daí. E a dificuldade que eu tive para encontrar material e dados para levantar isso foi gigante. Então, daí eu já digo que realmente existe uma diminuição em relação a outros assuntos, ou seja, menor a quantidade de projetos e enfim, periódicos e etc., que são lançados para esse tipo de assunto quando a gente fala de semiárido, né? Apesar da gente ver pessoas, e quando a gente está dentro da área, a gente conhece pessoas aqui, como as pessoas que estão aqui, que estudam esse assunto, que vão atrás desse assunto, que já ouviram falar um pouco desse assunto, mas isso não é disseminado como poderia ser e como deveria ser. Até como o próprio Marcelo Henrique falou, a gente tem uma área gigantesca aí de semiárido, não só aqui, no Brasil, como em outros países, e aí a gente tem toda essa questão de como
lidar com isso, de como tratar isso, já que a gente tem uma vasta área a ser tratada, a ser vivida, a ser como conviver com aquilo, né? Já que a gente está falando de bem-estar humano, social, econômico e ambiental. Dentro disso, eu também entro com um ponto positivo. Eu tive essa dificuldade no mestrado, mas hoje, dentro da ONG, a gente tem um projeto piloto que a gente está em conjunto com o centro onde eu fiz meu mestrado, que é o CEAR, né, que é o Centro de Energias Alternativas e Renováveis. A professora Camila, da UFPB daqui, ela está com um projeto lá de um sistema de aquaponia. E aí é um sistema onde você faz o processo de... Sendo bem rápido aqui a explicação. Quando você faz o processo de gerar nutrientes para as plantas a partir da criação de peixes, e aí os dejetos desses peixes na água vai ter nutrientes para poder fertilizar esse hortifruti, né, que você pode colocar lá nesse sistema, e aí você tem também um tratamento dessa água para voltar para os peixes, e tudo é um sistema fechado. Esse sistema a gente tá financiando como ONG, a partir das doações que a gente recebe, e é um projeto piloto para a gente conseguir reproduzir isso nas comunidades que a gente visita. Então, a gente levar isso para as comunidades para que elas tenham também acesso e possam utilizar disso no seu dia a dia, possam ter uma forma de ter, enfim, uma outra forma, né? Que é só enfim, é um projeto para que seja familiar, né? Um projeto pequeno para que a gente consiga aplicar em cada casa familiar, e aí as famílias tenham essa produção de hortifruti, de peixe, enfim, e consiga ter sua subsistência, né? Nesse caso, não é para vender, é uma subsistência, que é o mínimo que a gente consegue fazer, né? Por agora. E outro projeto que a gente tem também em conjunto com outra professora da UFPB aqui, é o de tanques de evapotranspiração. Nas comunidades rurais, a gente tem esse grande problema, que são os banheiros, assim por se dizer, que não tem nenhum tipo de tratamento de efluentes, né? Ou seja, não tem outro tipo de tratamento desse dejeto doméstico. E aí é feito, enfim, a céu aberto, a maioria das vezes, e aí a gente consegue, com um tanque de evapotranspiração, que nada mais é do que um banheiro ecológico, a gente fazer a construção básica de um local onde esses dejetos domésticos vão, ou seja, onde o vulgo esgoto, ou seja, o cocô mesmo lá e xixi das pessoas vão, e aí você faz esse tanque de evapotranspiração, onde consegue fazer essa filtragem e descontaminação a partir dessa filtragem desse contaminante que seria para o meio, né, para a natureza lá. Então, são coisas simples que a gente tenta fazer como ONG para levar para essas comunidades. Já levamos 2 poços para comunidades, a gente fez parceria com uma empresa que aí abriu poços em comunidades em Xique-Xique e Monteiro e em São José de Piranhas, que era a comunidade de Piranhas Velha. Eu falo o nome da comunidade, Xique-Xique, por exemplo, a comunidade rural da cidade de Monteiro, né? E a de Piranhas Velhas é uma comunidade rural adjacente da cidade de São José de Piranhas, lá no final da Paraíba, São José de Piranhas. E aí a gente conseguiu fazer a abertura desses poços, foi uma grande alegria para a gente, porque é uma dificuldade, geólogo envolvido, foi doado, né, a abertura do poço, e para quem conhece o processo, você abrir um poço é uma coisa cara, para você principalmente, inclusive, encontrar o veio de água, muito complicado, até para o próprio geólogo que é experiente na área, no sertão, a gente tem essas dificuldades devido aos tipos de solo, né? Enfim, a todo quem for o geógrafo, eu não sei quem é geógrafo aqui, né? Que tu falou que pode explicar até melhor do que eu. Outro debate que eu posso trazer aqui, só para soltar uma coisinha, tá? Certo. Terminar. Provoque. Daniel, toda hora querendo que eu terminar logo. Essas questões de como é que eu posso dizer, de levar o
queria até que a Kilma falasse talvez o professor Bartolomeu e também o que foi que o Marcelo do documentário viu, né, de lá. Como é que é visto esse processo de chegada de informações quando tem esses programas, porque aí eu falo também da minha experiência, quando chegam informações, seja nossa da ONG, ou seja, de programas que a gente vê que chegou lá, a gente tem uma certa dificuldade de implementar essas ações pela própria tradição que já se existe. O milho, ele vai dar sim, todo mundo coloca isso, vai ter que ser o milho. O tal coisa tem que ser desse jeito. Precisa ser monocultura, não pode ser policultura, né? Não se entende que a policultura, por exemplo, traria um solo mais rico, ou seja, você cultivar mais de uma cultura ao invés de ser uma só. Então, você trazer essa consciência é uma dificuldade que a gente tem assim, bem alta, digamos, no nível alto, dificuldade e um risco alto quando a gente leva esse conhecimento. Eu queria saber da Kilma, que leva esses projetos, e do Marcelo, do documentário, como foi que ele viu isso, né? Como foi que ele viu que as pessoas recebiam esse tipo de informação. Apesar de que a gente tenta, né? A gente sempre vai, tenta e coloca todo esse processo, e a gente vê que a gente precisa ganhar confiança de todo mundo, demonstração de como fazer aquilo, que é o principal, que é como a gente consegue demonstrar que aquilo dá certo, para eles poderem ver que aquilo, sim, vai tornar o dia a dia deles, a forma, a técnica, vai tornar o dia a dia deles melhor e trazer um benefício maior de culturas aí, né, para a vida. Eu terminei, Dani. Não, tudo bem, fica bem à vontade. Bartolomeu quer começar respondendo? Marcelo? Eu gostaria, sim. Olha só, observando assim a fala... Sim, antes de eu começar, né, eu quero dizer o seguinte, a puxada de orelha que eu dei, Marcelo, é porque ele é um cara que tem um potencial gigante. Ele foi um dos melhores alunos, com toda certeza, que eu tive no mestrado, né? Então, na realidade, a puxada de orelha é uma puxada, com certeza, mas é porque ele é muito bom, né? E então ele não pode deixar um trabalho que foi feito sem divulgação, né? Sem divulgação na academia, viu, Marcelo? Tá? É uma puxada de orelha com carinho, né? Porque você tem um potencial muito grande. Eu já disse isso algumas vezes para você. Mas tentando fazer uma apanhada aí do que o pessoal colocou. Bom, eu trabalho 99% do meu trabalho é no Cariri paraibano, né? Sou da terra, inclusive. Então, o que é que acontece? Eu acho que existem alguns desafios, né? Os desafios para trabalhar com semiárido eles são muito grandes, né? Primeiro que eu acho que ainda tem muita coisa a ser descoberta sobre como funciona o sistema da caatinga, vamos dizer assim, já que a gente está falando de caatinga. Tá? A gente sabe muita generalidade, né? Falta d'água, a seca, isso, aquilo, outro, mas, assim, existem determinadas coisas que ainda está faltando conhecimento. Como é que funciona esse sistema efetivamente, em diversas escalas, tá? Desde aquela escala mais detalhada até aquela menos detalhada. Uma das coisas que a gente tenta fazer diante dos projetos, das pesquisas que a gente realiza no Cariri, é exatamente isso. E o Cariri é uma região muito privilegiada nesse aspecto, porque da mesma maneira que você tem a zona mais seca do país, você também tem um contraste com zona subúmida e até brejo de altitude em determinados lugares. Então, é um grande laboratório, efetivamente, onde você pode fazer alguns testes para tentar estender esse conhecimento para outras partes do semiárido brasileiro. Então, essa é uma dificuldade. Tá? O conhecimento que se tem sobre semiárido ainda é muito generalista. A gente tem que aprofundar uma série de questões. Outra questão, tá? Nós não temos, assim, nunca tivemos efetivamente, tivemos alguma coisa mais próxima recentemente, mas nós não temos efetivamente, assim, políticas de Estado para o semiárido. Nós temos políticas de governo. E política de governo dura 4 anos. Tá? E se no outro ano entrar a oposição, acaba. Tá? Uma das coisas mais positivas nos últimos anos que eu vi para o semiárido, que se tivesse sido dado continuidade, teria efeitos a médio e longo prazo muito interessantes, é ainda, né, porque ainda existe, o programa 1 milhão de cisternas. Tá? Foi uma coisa extremamente positiva, tá? Onde tem, né, dá resultado, e se tivesse tido tempo para poder implementar efetivamente o P1M2,
que seria o programa 1 milhão de cisternas seria água de beber, o P1M2, água para produzir. Então, eu acho que teria tido uma série de... assim, seria uma política de Estado, efetivamente, que teria tido resultados bastante interessantes. Infelizmente, nós não temos no país, né, e particularmente como regiões marginais, como é o caso do nosso semiárido. Tá? Então, a população... Diga, Mariana. O que o senhor está falando, essa questão das cisternas é realmente muito importante. Eu digo, por experiência da gente nas comunidades, da diferença de comunidades que foram atendidas por isso e da grande diferença de comunidades que não foram. É gigantesca assim, a diferença, e fora que foram implementados, e como a gente estava dizendo, houve uma manutenção, ou seja, houve um ensinamento de como se utilizar, e de como, por exemplo, fazer manutenção até de calha, até o própria cisterna e etc. Então, é uma coisa muito importante isso mesmo. Como a gente não tem política de Estado, então as comunidades locais, elas ficam exatamente ao quê? Elas ficam na dependência de uma política de governo, né? Uma benesse, entre aspas, elas ficam à espera da atuação de alguma ONG ou de alguma extensão das universidades. Isso não é solução. Isso é paliativo. Com toda boa intenção que as extensões das universidades têm, com toda boa intenção que as ONGs têm, com todo bom trabalho que as universidades venham fazer, que as ONGs venham fazer, e são trabalhos muito bons, estejam certos, são soluções pontuais, são gotas d'água no oceano. Eu não vou desistir nunca de continuar fazendo meu trabalho, assim como a Mariane também, né, à frente da ONG, né? A gente não vai desistir de fazer, mas uma coisa é certa, são soluções pontuais, não resolve o problema. Não resolve o problema. A gente está tentando fazer a nossa parte. Agora, existe uma coisa muito mais ampla, que nós não somos capazes de fazer, porque é o Estado. Aí precisa do Estado, aí precisa da mão do Estado efetivamente cumprindo o seu papel. Né? Enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar exatamente o quê? Mariana fazendo seu trabalho junto à ONG, né, em algumas localidades, eu fazendo meu trabalho enquanto estiver na ativa, na UFPB, né, no Cariri, outros professores, outros pesquisadores, outras ONGs também, o próprio Procase, que tem um trabalho fantástico, mas é também um programa inclusive só atinge o Cariri e o Curimataú. Né? E nem todo o Cariri e o Curimataú. Então, por mais boa vontade que exista nessas instituições, nessas pessoas, não trazem a solução. Não trazem efetivamente. Tá? Agora mesmo, por exemplo, nós a partir de só para fechar, um edital de pesquisa que a gente acabou ganhando, né? Junto ao MMA em 2014, a gente conseguiu instalar 12 estações meteorológicas em todo o Cariri paraibano, vem funcionando desde 2017. E eles vêm registrando dados, né? Desde chuva, temperatura do solo, temperatura do ar. E aí a gente corre mais atrás, né? A gente agora está associado com um grupo de pesquisa internacional que chama Soil Temp, e a gente adquiriu né, alguns geotermômetros, e a gente instalou. E os projetos de pesquisa vêm sendo desenvolvidos aí. O primeiro resultado desse apanhado, né, de dados desses equipamentos mostra, por exemplo, uma situação terrível para a região do Cariri, que é de temperaturas do solo muito elevadas. Né? A gente fala, por exemplo, muito em mudança climática. Mas, independente de mudança climática, com essa taxa excessiva de desmatamento que a gente tem, tá? Não precisa nem de mudança climática, o desastre já está feito. Com o aumento da taxa de desmatamento, a temperatura aumenta. A temperatura aumentando, a chuva que cai, tá? A taxa de evapotranspiração é muito elevada. Essa água não permanece no solo, ela evapora antes de penetrar no solo. Ou seja, o desastre está feito. Tá? O desastre está feito. Só que esses são dados pouco conhecidos, que a gente tenta fazer, repito, eu, enquanto pesquisador, tento fazer a minha parte, mas, ao mesmo tempo, se a gente não tiver um suporte de política pública, política de Estado, gente, vai continuar sendo uma ação quase que individual. Não vai adiantar muito, a gente vai continuar, sei lá, se encontrando aqui, se eu ainda estiver vivo, né, daqui a 10, 20 anos, discutindo essa mesma coisa. Né? Se não houver esse suporte, efetivamente, se não houver essa sensibilidade de quem efetivamente tem o poder de mudar. Né? A academia produz conhecimento. Nós não somos gestores.
A ONG, ela no máximo faz uma coisa parecida com a academia faz, que é extensão. ONG não é gestor. Sim. Então, aí a discussão passa a ser efetivamente o quê? Passa a ser uma discussão política. Eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de política, né? De gestão, efetivamente. Enquanto isso não for resolvido, eu vou continuar fazendo meu trabalho, né? Tentando ver se, pela conversa, pela relação até de companheirismo que eu tenho com as pessoas do Cariri, se surte algum efeito. O pessoal do Procase também, a Mariane também, entre outras coisas. E para fechar, Daniel, por exemplo, tem uma propriedade no Cariri que a gente vem atuando muito, onde a gente tem diversos equipamentos instalados, e a proprietária, inclusive, né, ela ficou até meio desconfiada, né, quando a gente foi para lá e coisa e tal, perguntando se aquela estação ela ia gerar radiação e coisa e tal. Eu disse, não tem nada de radiação, não. Isso aí só capta quanto que cai de chuva, essa história toda. Aí você vai na lábia, né, e tenta convencer. Mariana já deve ter passado por isso várias vezes. Você tem que conquistá-los. Tá? Eles têm muito a perder, né? Quer dizer, eles têm pouco a dar, consequentemente, eles têm muito a perder. Então, você tem que conquistar essas pessoas. E de tanta gente ficar lá com os meus alunos e coisa e tal, eu só sei que a dona, né, da propriedade, ela acabou criando, quando o mundo era normal, né, antes do Covid, todo um sistema de turismo, de ecoturismo, com fins pedagógicos, tá? E passa a ser uma das fontes de renda da propriedade. Para visitar o quê? Para visitar lajedo, né? Afloramento rochoso, cobertura vegetal, e tudo isso incentivado aos pouquinhos por um trabalho que a gente foi fazendo. Agora, assim, um trabalho constante, insistente, mas não tentando convencer pela força, tentando convencer pela conversa, mostrando que o nosso trabalho era sério e que tem alternativa, né? Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E, de vez em quando, falando, até que a dona da terra se convenceu e está aí. Quando o mundo voltar ao normal, ela vai voltar a esse tipo de atividade lá. Mas, repito, são gotas d'água no oceano. Eu não tenho a menor crença de que isso que a gente faça resolva o problema global como ele é. Resolve localmente. E olhe lá, enquanto eu tiver vida, enquanto a ONG Mariane tiver vida, enquanto o Procase tiver vida, quando a gente se for, eu espero que a sementinha que a gente plantou, ela continue a vingar. Mas até nisso eu tenho dúvida também. Tá? É isso. Exatamente isso. Essa questão até que a Kilma falou, né, que o documentário do Marcelo tem o quê? 8 anos já, né, que foi gravado e que tiveram as produções, e a situação parece estar meio estagnada, né? Eu até queria puxar um pouco a conversa para o Marcelo, queria saber se ele chegou a ir lá, a falar com esses personagens depois de algum tempo, se esses personagens chegaram a ver, né, o filme que eles participaram. E um negócio que eu achei muito interessante nas nossas conversas é sobre exatamente essa relação de confiança, né, que a gente tem que ter com as pessoas dessa comunidade. E eu, como realizador também audiovisual, inclusive a gente está com um projeto bem bacana de fazer um documentário sobre os quilombos aqui da Paraíba, no interior da Paraíba, através do Instituto Ecos. Acho que daqui a um tempo vem uma novidade por aí. Quem sabe a gente não faça uma sessão do Ecocine com a exibição do nosso documentário, né? Acho que seria bem interessante também. E eu sei que nesse processo de pesquisa do documentário e de chegar nesses personagens, tem todo... Eu digo esses personagens porque eu sei que são pessoas que são de carne e osso, mas é uma forma da gente falar dessas pessoas que participam do filme, né? Que a partir do momento que eles estão dentro do filme, eles passam a ser realmente personagens. E eu sei que tem que ter essa busca pela essa confiança, né? Porque eles realmente só conseguem se abrir e dar essas informações, dar esse conhecimento deles, até sobre a história de vida deles também, depois dessa confiança. Eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho sobre se ele voltou a conversar com essas pessoas, se ele exibiu esse filme para esses personagens, como é que está hoje, hoje ou há um ano atrás, essa questão.
Daniel, eu queria retomar só pelo fio que a Mariane falou lá atrás como chega a ajuda, como recebem, tudo. E, na época, eu fiquei surpreso também com isso, porque não é só o cultivo, né, o cultivo do milho, o cultivo do feijão, que é o que eles mais cultivam lá, não é só a broca, né, como eles fazem, que era praticado lá. Eu vi que associações de lá, elas chamam profissionais para dar cursos mesmo, que até muitos falavam que não está no vídeo, mas eles diziam, o meu menino, ele vai para Aratuba, ele vai para Canindé, ele não quer isso aqui não, ele vai querer plantar, não vai querer trabalhar na roça. E pegando esse fio, as associações traziam profissionais para dar cursos de criação de peixe, criando caratilápia, ou galinha, ou mesmo as criações, né, carneiro, cabra, e eles davam cursos variados de como levantar uma cerca resistente, como você criar as galinhas, como pegar os ovos e guardar uma parte e comercializar outra, como fazer, até para abrir uma padaria lá, eles estavam com cursos, né? Então, tinha curso para padeiro, para fazer pizza, para fazer... E tinha utensílios também. Só que, pelo que eu me lembro assim, quando você vai vendo os cursos que são oferecidos, é algo que você tem que levar, cuidar na mão, assim, direitinho, sabe? Cuidar com todo cuidado, porque se desandar uma coisa, acaba que o pessoal vai se afastando. Um exemplo é que quando eles não... Eu acho que muita gente não queria aceitar isso, não entendia, por exemplo, capital de giro, né? Para você poder explicar para eles que você não pode gastar tudo que você vende, você tem que ter uma renda para fazer aquilo para continuar produzindo, para continuar comercializando, mas muitos, uma parte considerável, pelo menos, acaba que não aceitava, e não, por conta disso, ficava entristecido com a ideia, porque a renda não vinha exatamente na hora que ele queria, mas às vezes, eu não sei se tiveram cursos em relação de cunho econômico, né? Economia, o comércio, para poder dar essa noção econômica para eles, né? Eu imagino que se tivessem, e é como a Mariane falou, é preciso, às vezes você vai falando, você tenta conquistar, mas meio que é muito difícil de você chegar. Mas quando você chega, você tem que ir tratando com todo cuidadinho mesmo, assim, explicando que você tem que ter essa renda fixa, por exemplo, né, como o que eu acabei de falar, que é necessário para manter girando, só que muitos não iam nesse caminho. Aí eu acabava que ia se esfarelando, sabe? Eu acho que esse cuidado, Marcelo, que tu está falando, é esse acompanhamento próximo Isso. que precisa ter, né? De quem Exato. levou aquele programa, porque programas, às vezes, muitas vezes, tem os programas que o governo lança, o governo daquele ano, daquele período, lancei, tem o dinheiro para aquilo, lancei. Mas aí não tem o acompanhamento para que aquilo vingue, né? Como a gente fala, para vingar realmente. E até tem, porque, como eu falei, você tem que estar lá, sabe, juntinho, você tem que ter um cuidado mesmo, porque se você, não, isso aqui já entenderam, isso aqui já, se você for tendo algum afastamento, como eu falei, pode
minguando, né? Pode ir se espalhando, vão se afastando. Então, para você trazer de novo, fica mais difícil, porque eles acabam não acreditando mais, né? Então, eu preciso desse cuidado mesmo, assim. E em relação ao vídeo, eu, na época, que na época era DVD, né, ainda, aí eu fiz cópias para eles, e eu acho que eu só não consegui entregar para o seu Paulo Severino, porque eu acho que ele tinha se mudado, mas foram distribuídas cópias para eles, né? Não tive a oportunidade de juntar todo mundo para assistir, infelizmente, mas foi disponibilizado para eles. Que legal, Marcelo, muito legal. Então, a gente está já chegando perto das 22 horas, né? Que é o horário que está marcado para encerrar a nossa sessão. Eu queria que, nesse momento, assim, os debatedores, os convidados, dessem uma palavrinha final, deixando alguma mensagem, algum questionamento, para quando estiver perto das 10 horas a gente encerrar a nossa sessão, tá bom? Pode ser? Vamos começar com a Mariane. Fala aí. Para eu tentar ser mais rápida, né? Não. Fique à vontade. Eu estou aperreando. Foi ótimo, agradeço, né, aqui demais. É ótimo essa troca de conhecimento, essa troca de, enfim, de tudo, de conversa, tanto, inclusive, nessa pandemia é uma coisa que a gente parou um pouco de fazer como ONG e eu sinto muita saudade. E assim, reitero para quem chegou depois que nós ainda estamos fazendo as doações de cestas básicas, porém aqui na área de João Pessoa, porque a gente não pode viajar, né? Pela pandemia mesmo, não vamos levar devido a aglomerar os voluntários. Mas, enfim, é muito bom falar sobre isso. Eu sempre fico com brilho nos olhos, porque é uma coisa de paixão mesmo. E como o professor Bartolomeu falou, e Marcelo também, é uma coisa que a gente faz sabendo que é um pingo ali, mas, por exemplo, às vezes de um curso que eu faço de técnica de plantio de palma ou de técnica de... Pronto, que já teve um que foi de técnica de gotejamento, né? Ou seja, ao invés de utilizar aspersão, fazer a irrigação por gotejamento, que aí você utiliza menos água. Então, uma pessoa, todos os que são principalmente homens, né, da comunidade que assistiram, me mandou uma foto pelo WhatsApp dizendo que conseguiu fazer. Então, uma pessoa daquela comunidade toda que a gente trabalhou um tempão me mandou essa foto. Eu digo, agora eu estou feliz, porque pelo menos uma a gente conseguiu conquistar com aquele trabalho e etc. E realmente é difícil conquistar, é difícil trazer aquela confiança. E essa uma pessoa, a gente sabe que se for acompanhar e continuar conversando, o vizinho dele vai ver que vai estar dando certo e vai talvez replicar. Apesar de ser só naquela comunidade, ou ser nas poucas comunidades que a gente faz, é uma coisa que a gente vai continuar fazendo sempre, tentando levar esse pouco que a gente leva, mas levando para cada uma pessoa, o sorriso que a gente vê no rosto de cada uma, sorriso que é assim, a gente tem alguém lembrando da gente, a gente escuta muito isso, nós somos esquecidos, é o que mais escuta, somos esquecidos pela sociedade, ninguém sabe que a gente existe. Então, o pouco que a gente leva, esse sorriso no rosto essa alegria que eles trazem para a gente é assim, animador e é uma energia para fazer mais. E só um pontinho aqui a mais, que o Marcelo falou dos jovens, né? Realmente os jovens, eu acho, e é uma coisa que nas últimas 2 ações que a gente fez, que já faz 1 ano, né? Mas nas 2 últimas ações que a gente fez um curso a mais só para os jovens, porque realmente eles têm uma evasão maior, né, do que os próprios mais velhos, porque os mais velhos eles estão lá desde sempre e vão ficar lá, digamos assim. Então, os mais jovens, eles ficam pensando, eu vou para a universidade em algum canto, ou vou fazer isso, e esquecem que lá eles têm uma riqueza, né? Eles vão herdar, inclusive, aquela riqueza. Então, a gente está tentando, nas próximas ações, vamos, com o conhecimento que a gente está adquirindo a partir de cada ação, né, que a gente faz, a gente vai tentar focar, inclusive, mais nisso,
dos jovens que a gente viu, que dessa dificuldade e de como eles são um ponto-chave, né, para que o futuro naqueles locais seja mais próspero. E obrigada de novo, obrigada, Marcelo, aí, obrigada, professor Bartolomeu, também pela aula, o outro Marcelo, a Kilma e Daniel também. Agradeço o convite aí a todo mundo que está assistindo também aqui. Obrigada. Nós que agradecemos novamente. Antes de continuar as falas de despedida, digamos assim, eu queria agradecer aí a participação do Ícaro, que colocou aí no chat que é uma população que já foi muito sabotada, essa resistência normal, né, sobre a questão dessa confiança das pessoas que se aproximam dessa comunidade, né? Também ao Matheus Braga, que mandou aí um comentário parabenizando os palestrantes pela excelente exposição e falando que ele fala do Alto Sertão Paraibano, de Souza, Paraíba, né? É bom ter aí as pessoas que estão dentro dessa realidade aqui discutindo e participando do nosso debate, né? Mas, continuando, teve outra aqui, comentário da Joales Dutra. A maior dificuldade, além da financeira, com certeza é colocar em prática as ações em comunidades, pois são um pessoal sensível. Parabéns para todos os palestrantes. Muito obrigado aí ao Andrei Teles também, parabenizando a iniciativa do Justino. Muito obrigado aí pelos comentários. E continuando com as falas finais, vamos, professor Bartolomeu. Bom, eu queria agradecer também, né, pela oportunidade. E esses momentos eles são muito ricos, na realidade, né? Eu acho que uma das formas da gente tentar fazer com que mais pessoas se sensibilizem e tomem atitudes é através de coisas desse tipo, de ações como essa, tá? Não adianta só pesquisa, a gente tem que divulgar, tá? Nesse aspecto, Daniel, eu digo logo, inclusive, também, e Marcelo também, né? O audiovisual, ele tem um poder muito grande, né? Apesar de eu não suportar, por exemplo, esse período que a gente está passando agora de pandemia, que me obriga, por exemplo, a ter que dar aula diante de uma tela, que, aliás, muitas vezes eu não estou nem vendo quem é que está do outro lado, parece uma sessão espírita, né? Mas, inquestionavelmente, você consegue chegar muito mais gente, tá? E então, o papel das mídias, né, ele é fundamental para mostrar o que acontece de ruim, o que acontece de bom, para divulgar, para ver as necessidades. Eu acho que a gente tem que, enfim, para trabalhar com zona marginal, e o semiárido é historicamente uma zona marginal, não adianta só a pesquisa, não adianta só a minha ação de pesquisador, a ação da Mariane à frente de alguma ONG. A gente tem que divulgar, tem que fazer com que as pessoas vejam, porque as pessoas são muito sensíveis ao que veem, muito mais do que ao que ouvem, né? Então, vocês têm um papel fundamental. Tá? E quando você está dizendo aí, por exemplo, Daniel, de fazer vídeo, né, sei lá, inclusive querendo fazer vídeo, por exemplo, lá no Cariri, sobre determinadas áreas com potencial ecológico, né, fantástico, porque aí você deixa de vender entre aspas, né, o semiárido como pelo que tem de aparentemente ruim e passa a vender pela beleza, porque existe beleza, e a beleza das pessoas, a beleza dos lugares, quem já teve a oportunidade de ir, né, que fica despido dos seus preconceitos, ela enxerga uma beleza única no olhar das pessoas, nas paisagens, inclusive na seca, né? Então, assim, eu queria agradecer pela oportunidade. Na realidade, eu acho que eu participo muito dessas coisas, muito mais com o desejo de que mais pessoas ouçam, de que mais pessoas se sensibilizem e atuem, né, para que a gente consiga fazer alguma mudança efetiva. Então, obrigado pela oportunidade, foi um prazer, Mariane, parabéns, viu, Marcelo Justino, tá? Muito bacana o trabalho, espero que não pare nisso, vá mais adiante, faça mais coisas, tá bom? E eu estou disponível naquilo que eu souber e, enfim, né, estou à disposição de vocês também, tá bom? Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor, novamente. Queria saber se Kilma, Cristina, está aí, se ela conseguiu, se ainda consegue falar, dar uma última palavrinha com a gente. Está aí, Kilma?
Eu tenho essas dificuldades de Não, conexão, tudo bem, mas mas consegui ouvir agora as falas de todo mundo a partir quando eu consegui colocar em funcionamento o microfone. E ainda certo. pelejando com a câmera, porque Não, gostaria tudo que bem. ela voltasse a funcionar. O importante é que você está Então, aqui com a gente. só agradecer também, né, pelo convite e parabenizar mais uma vez o Instituto Ecos, né, por essa iniciativa, trazendo essas pautas tão relevantes e necessárias para o nosso cotidiano. Só queria fazer uma colocação em relação à fala de Mariana a respeito de como a gente consegue, né, dialogar com as comunidades para executar algumas políticas. No meu ponto de vista, até antes do Procase, através também do projeto Dom Helder, eu percebi que o estreitamento das relações são muito importantes para que a base de confiança que é gerada consiga deslanchar, né? E facilitar o diálogo para que os processos eles sejam executados de forma compartilhada e mais assertiva, levando em consideração também os conhecimentos locais. Então, por enquanto, pelo que eu pude perceber, esse ainda é o caminho para que a gente tenha abertura nessas comunidades e consiga ter ações sustentáveis, mais assertivas, com a contribuição de todos os agentes e sujeitos atores e atrizes sociais, discutindo ainda as políticas públicas e fortalecimento para o semiárido. Gostaria também de agradecer a aula, né, do professor Bartolomeu, principalmente também a contribuição de Mariana, né, o pessoal da academia, que vem trazendo reflexões tão importantes que fazem com que a gente repense mais sobre as nossas ações e amplie mais nossa visão durante todo o processo de execução do projeto. Ótimo. Muito obrigado. A gente que agradece novamente sua presença aqui conosco. E para finalizar nossa sessão, Marcelo Justino aí, dê a sua palavra final. Pessoal, só queria agradecer também pelo convite, né? Foi muito bom ter dividido esse debate com vocês, né? Foi muito produtivo, muito rico. Eu espero que vocês que eu tenha conseguido me expressar bem para passar bem a ideia para vocês, porque nos últimos tempos eu vi que eu me expresso melhor com vídeos, com desenhos, do que com palavras, mas espero ter passado a ideia legal para vocês, espero que tenha ajudado também a enriquecer, né, o debate. Queria agradecer os colegas aqui pelas falas, a Mariane, o professor Bartolomeu, a Quilmia, a Janine, que está aí dá para dizer que é backstage, né? O Daniel também. Isso. E todo mundo também que participou aqui no chat, ou não pelo chat, mas assistindo, e que foi muito bom, muito legal. E outra coisa, eu sei que está gravado e que a gente vai ver isso daqui a 5 anos, 10 anos, mas eu acho que é importante falar que todos vocês aqui que estão assistindo, que se cuidem, que usem máscara, que usem álcool em gel, lavem as mãos, que sigam os protocolos de segurança, mesmo para ir lá na esquina da sua casa ou no seu vizinho, se tiver que ir. Se puder, fique em casa. Se tiver que trabalhar, cuide de você, de quem está perto de você, e que eu acredito que daqui a pouco tempo a gente vai estar vacinado, porque apesar dos que estão no governo, né, a gente tem vacina, a gente tem ciência e a gente
tem força para passar por essa. Então é isso, um abraço, pessoal. Valeu. Então, eu queria, para finalizar, né, parabenizar. Como? Oi, eu ainda te interrompendo de novo, mas Não, tudo bem. o último convite a você, Daniel, e ao Marcelo, e ao professor Bartolomeu e a quem estiver assistindo, de participar como queira, como voluntário da ONG. Marcelo e Daniel, eu digo, na nossa ONG a gente tem fotógrafos voluntários que também, como o professor Bartolomeu falou, fazem parte dessa parte de trazer esse olhar, né, e transmitir essa sensibilidade do sertão para quem não foi. Quem puder também acessar lá Milagre Sertão e ver, vamos ter várias fotos muito bonitas e vídeos também. Mas se eu já faço convite para quem quiser, não só vocês que estão participando, Daniel e Marcelo, dessa área do audiovisual, e quiser participar, fazer um documentário também, tudo, vamos junto. Claro. A gente, se Deus quiser passar vacinado e tudo, agradecemos demais, porque o tanto que a gente vai, os pontos a gente roda muito, então vocês teriam aí, eu acho, um material muito bom, e convido demais a todos para isso. O Instituto Ecos, ainda bem a gente está fazendo essa parceria crescer, né, com a ONG também, então estamos juntos aí, tá certo? Convidar todo mundo que também está assistindo. Só para finalizar a nossa sessão, queria parabenizar o Marcelo, né, pelo o trabalho dele do curta-metragem. Eu sou suspeito, né, eu sou da área do cinema, sou produtor audiovisual e principalmente de cinema, e é muito engrandecedor assim, ver as potencialidades pedagógicas, né, dos filmes, dos curtas-metragens, que é capaz de mobilizar aqui pessoas 10 horas da noite, cada um na sua casinha, mas discutindo sobre algo tão relevante, né, que como a gente está fazendo. Então, eu queria parabenizar Marcelo, queria agradecer muito, em nome do Instituto Ecos, de vocês terem aceitado nossos convites, a Mariane, o Marcelo Justino, o professor Bartolomeu, a Kilma Cristina. Muito obrigado por terem topado bater esse papo com a gente e trazer questões tão relevantes. Queria também agradecer a todos que estão nos acompanhando. Hoje acho que foi sucesso, foi uma das sessões que mais teve pessoas. Queria agradecer bastante por todo mundo que nos acompanhou durante a exibição e o debate, né, que é muito importante. Queria convidar vocês também, como a Mariane, que sigam o nosso Instagram, né, @Instituto Ecos. Estamos aí, vamos continuar durante quase todo esse ano fazendo outras sessões de cinema com outras temáticas, e espero muito, vocês já deixaram aí que estão disponíveis para próximas sessões, né? Quem sabe a gente não vai ter outras sessões com vocês também, a gente vai se encontrar novamente nessa loucura aí, que está essas novas adaptações, né, da questão do isolamento e da pandemia, né, que é um momento muito desafiador, mas fico muito contente de ter vocês aqui com a gente, participando desse momento. Eu sei que não está fácil para ninguém e para todo mundo que está nos acompanhando aqui. E é isso, pessoal. Eu queria terminar isso agradecendo novamente a todos que participaram. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. E fiquem de olho nas nossas redes sociais, que teremos mais sessões, tá bom?